Olá, você conhece os dons de elocução? O que é o dom da profecia? Se a Bíblia é a palavra de Deus e ela está completa, isso significa dizer que Deus não fala mais por meio de dom de profecia? E as línguas estranhas, o que são dom de variedades de línguas? As línguas estranhas são idiomas ou são línguas desconhecidas? É proibido falar línguas estranhas na igreja? E o dom de interpretação de línguas é o mesmo que o dom da profecia? Seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da Escola Dominical. Queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Nós estamos aqui mais uma vez com muita alegria para estudarmos a palavra de Deus neste tema tão importante, tão interessante. Meu Deus do céu, esse tema está interessantíssimo. Que aula nós vamos ter hoje? E eu gostaria que você ficasse até o final deste vídeo, para que você, junto comigo, para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um tema tão relevante e tão importante como esse precisa ser bem aproveitado para o nosso elevo e crescimento espiritual. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, que traz como tema os dons de elocução. Quais são esses dons? O dom da profecia, o dom da variedades de línguas e o dom da interpretação de línguas. Eu quero então, já neste momento, ler aqui o texto áureo da lição de hoje para você que está em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 2 e 3, que diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 2 e 3. A verdade prática da lição de hoje diz assim: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Essas perguntas iniciais que eu fiz aqui, elas serão respondidas no decorrer da lição. Então, eu peço que você não saia antes de assistir todo este vídeo, porque é muito importante, a lição toda é muito importante para nós. Amém? Eu quero aqui mais uma vez louvar a Deus pela vida de todos vocês que estão me assistindo, você que chegou aqui neste canal. Se não inscreveu ainda, inscreva-se, não custa nada, não é de graça, né? E assim você estará ainda contribuindo para que o nosso canal alcance mais pessoas aí através do mecanismo do YouTube, né? Então, quanto mais inscrito nós tivermos aqui, mais o YouTube mostrará os nossos vídeos para outras pessoas, e assim então nós teremos a oportunidade de alcançar mais pessoas com a boa palavra de Deus, tá bom? Curta também o vídeo, né? Dá um like aí, compartilhe esse vídeo com alguém que você conhece, que assim como você é amante da escola dominical e da palavra de Deus. E assim você estará me ajudando, eu serei muito grato pela sua vida e pela sua colaboração. Já tem muitos amigos que estão aí me ajudando, compartilhando os vídeos, assistindo, comentando, né, me dando um feedback aí pessoalmente por meio do WhatsApp, né? E eu fico muito feliz em poder contribuir, nem que seja minimamente, com o crescimento espiritual dos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos à lição. A leitura bíblica desta lição, que dá base para a lição, o tema que nós vamos estudar, está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7,
depois versículo 10 até o versículo 12, e depois também o capítulo 14, versículos 26 ao 32. Leia na sua casa aí, né? Abra a Bíblia e leia essas porções de texto para que você esteja aí inteirado do assunto, né? Da base bíblica do assunto que nós vamos tratar hoje. O objetivo da lição de hoje, irmãos, é apresentar os dons de elocução, uma das 3 categorias de dons listadas lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 8 ao 10, onde Paulo apresenta uma lista de 9 dons. E nós já vimos aqui que, de forma didática, esses 9 dons listados por Paulo ali, eles podem ser divididos em 3 categorias, né? Já estudamos sobre a primeira categoria, dons de revelação, já estudamos sobre a segunda categoria, dons de poder, e agora vamos falar da terceira categoria, dons de elocução, aqueles dons que são verbalizados, são, né, falados, tá bom? Bom, vamos para o primeiro tópico. Obviamente que se são 3 dons espirituais a serem estudados hoje, cada tópico terá como propósito estudar um desses dons. Então, no primeiro tópico nós vamos falar do dom de profecia, no segundo tópico nós vamos falar do dom da variedade de línguas, e no terceiro tópico, vamos falar do dom de interpretação de línguas, amém? Bom, eu quero ler aqui um trecho da introdução do conteúdo da lição, que diz, né, que repete isso que eu acabei de afirmar aqui, que nós estaremos estudando esses dons de elocução, que são profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. E o propósito, ele traz aqui já o propósito desses dons especiais, são de edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Isso está muito bem claro ali no texto de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Paulo deixa claro quais são os propósitos dos dons espirituais: edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo, tá? Então vamos já no primeiro tópico aqui falar sobre o dom de profecia. Bom, eu na aula passada eu dei uma dica aí aos professores de EBDs que nos assistem, subsídios, materiais que servem de subsídios, né, que vão fornecer subsídios para a preparação da sua aula diante da classe, dos seus alunos, né? Eu falei primeiramente da declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Eu vou mostrar aqui mais uma vez este livro, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, né? Um livro que na verdade é um documento da igreja, documento oficial, doutrinário das igrejas Assembleias de Deus, né? Falei também sobre um livro de um pastor, de um teólogo reformado chamado Sam Storms. Embora seja reformado, ele é continuista, e assim então ele confirma muitas das nossas crenças sobre os dons espirituais. E mostrei aqui também a minha Bíblia de Estudo Pentecostal, que neste assunto ela é fantástica, irmãos, né? Tem ali um artigo que nós estamos usando aqui nas aulas, falando sobre os dons espirituais, na página 1756, 1757, 1756 e 1757. Ali ele traz um artigo falando, explicando, explanando os dons espirituais, os 9 dons espirituais, conforme listados ali por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Então são materiais que vão contribuir muito, enriquecer muito aí a aula de vocês. E para hoje, eu quero aqui acrescentar ainda este livro, Sola Escritura e os Dons de Revelação. Este livro foi escrito também por um pastor reformado, pastor presbiteriano, Don Codley, é um pastor canadense, e ele refuta aqui a ideia que é muito difundida nos dias atuais, né, principalmente aqui no Brasil,
de que nós temos as escrituras sagradas já fechadas, como cânon fechado, e isso é suficiente para nós não precisamos de mais nada, né? E assim eles usam esse argumento, até tem uma frase muito famosa de Martinho Lutero, né, sobre esse assunto, falando que todas as coisas que ele necessita estão nas escrituras. Porém, Don Codling ele mostra aqui, ele refuta essa ideia de que os dons eles não anulam o fato de as escrituras ser a nossa única regra de fé e prática, tá bom? Então, para essa aula também, que trata do dom da profecia, esse livro ele contribui muito para o seu entendimento sobre esse tema. Mas vamos aqui ao primeiro tópico. No primeiro ponto, o que é dom de profecia? Bom, de acordo com Stanley Orton, um dos principais teólogos pentecostais, ele fala assim que o dom de profecia, relatado por Paulo, aqui em 1 Coríntios 14, refere-se a mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Eu corrigiria aqui, né, edificar, exortar ou consolar a pessoa ou a congregação, né? O dom de profecia também serve para a edificação da igreja no sentido coletivo. Isso a gente vê muitas vezes na prática acontecendo na igreja, né? Deus trazendo uma mensagem profética por meio do dom de profecia para a comunidade, para a igreja, né? Então, Stanley Orton, ele deixa claro aqui que o dom de profecia é uma mensagem, né, é uma mensagem espontânea que é inspirada pelo Espírito. É o Espírito Santo quem guia, quem leva a pessoa que está sendo usada naquele momento a entregar esta mensagem espontaneamente para a igreja, né? Então, nesta definição, já deve ficar claro para todos nós que o dom de profecia não tem nada a ver com a exposição das escrituras sagradas, né? Não tem nada a ver. A pregação bíblica é uma coisa, né? A exposição dos textos bíblicos é uma coisa, o sermão pregado na igreja. E a profecia, o dom de profecia, né, é aquele dom que opera com um crente sendo usado pelo Espírito de Deus para entregar uma mensagem específica e espontânea para a igreja como mensagem de Deus naquele momento, tá bom? Então, eu quero também aqui usar mais uma vez, recorrer aqui aos nossos subsídios, né, aos nossos materiais de subsídios aqui, para falar da declaração de fé que trata o dom de profecia, ou que define o dom de profecia, dizendo que este dom de profecia, né, ele é diferente da profecia anunciada pelos profetas do Antigo Testamento. Então, o profeta no Antigo Testamento, quando ele ia entregar uma mensagem de Deus, ele dizia: assim diz o Senhor, e ali ele então transmitia o recado de Deus, né? O dom da profecia é diferente, né? É diferente, até porque as mensagens dos profetas no Antigo Testamento, elas são mensagens canônicas, né? Que foram incluídas nas escrituras sagradas, certo? Diferentemente do dom da profecia, que não necessariamente essas profecias devem fazer parte do cânon das escrituras sagradas, certo? E também quero usar aqui mais uma vez a Bíblia de Estudo Pentecostal, quando ela fala sobre o dom da profecia, né, que vai agregar muito no nosso conhecimento. Então a Bíblia de Estudo Pentecostal fala assim, olha, página 1757, quanto à profecia,
como manifestação do Espírito, observe o seguinte: primeiro, trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob o impulso do Espírito Santo, né? Aqui não se trata da entrega de sermão previamente preparado, né? Reforçando aquela ideia que eu acabei de falar, que não é pregação, dom de profecia não é pregação bíblica, tá? Nem é dom de ensino. Segundo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, profetizar não é primariamente predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus e exortar e levar o seu povo à retidão, à fidelidade e à paciência, né? Então, nem sempre a profecia carrega aspecto futurístico, né? Prevê coisas futuras, tá? Em terceiro lugar, a mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa ou prover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. E, em quarto lugar, a igreja não deve ter como infalível toda a profecia deste tipo, porque muitos falsos profetas estão na igreja. Então, não é tudo aquilo que se diz ser profecia na igreja que realmente seja, de fato, o Espírito Santo usando aquela pessoa, né? Toda profecia, ainda continuando aqui na Bíblia de Estudo Pentecostal, ele diz que toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. A profecia, no dom, ela deve se enquadrar na palavra de Deus, contribuir para a santidade da vida dos ouvintes e ser transmitida por alguém que de fato vive submisso e obediente a Cristo, né? E em último lugar, diz que o dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus e não do homem. Não é porque uma pessoa foi usada uma vez no dom de profecia que todos os cultos ou a todo momento ela tem que profetizar, né? É quando Deus, o Espírito de Deus, quer transmitir uma mensagem por meio dela. E não sob a vontade dela, quando ela quer profetizar, quando ela quer entregar algo. Não, a vontade soberana é de Deus e não daquele que é o profeta, né? Que possui o dom da profecia, né? Voltando para a lição, então, eu vou ler aqui a última parte do primeiro ponto, que fala assim: apesar de exortar-nos a não desprezar ou sufocar as profecias na igreja local, as Escrituras orientam-nos que examinemos tudo julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás das mensagens. Toda profecia espontânea deve ser julgada. Então, não é porque alguém entregou uma profecia que essa profecia não pode ser avaliada ou analisada. Não é pecado analisar o conteúdo da profecia que foi entregue na igreja. Pelo contrário, a igreja deve realmente ter esse senso crítico de analisar o conteúdo da profecia, porque a gente vê na prática muitas coisas, né, desagradáveis acontecendo em torno deste dom espiritual chamado dom de profecia. Muitas profecias que a gente usa uma terminologia no meio pentecostal, né, para chamar essas coisas que não são de Deus de profetada, né? Então temos muita profetada na igreja, pessoas se passando por instrumento de Deus quando na verdade está entregando algo da carne. Ou às vezes, pior ainda, pode ser o próprio diabo, né, usando a boca daquela pessoa para passar uma suposta profecia. Isso nos leva ao segundo ponto da lição, que fala da relevância do dom de profecia, né? Aqui ele diz assim, o comentarista, eu vou ler um trecho deste ponto, que fala assim: os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois elas podem possuir três fontes distintas. Deus, se for de Deus, é a autêntica. O homem, né, ou seja, o homem pode ter a iniciativa de
de simular uma mensagem de Deus ali e ele entregar algo para a igreja, né, por motivos particulares, como por exemplo impressionar o povo, né, se passar por um profeta espiritual, né, galgar agendas nas igrejas, porque a gente sabe que o povo gosta desse tipo de manifestação sobrenatural na igreja, né, e muitas outras situações, atacar alguém, difamar a vida de alguém. Então pode ser por vários motivos particulares. Então o homem da carne, ele pode simular uma mensagem se passando por profeta. Ou pior, como eu já disse, né, o diabo usando uma pessoa supostamente em uma profecia dada por Deus, tá bom? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque o próprio Jesus, ele alertou seus ouvintes lá em Mateus 7,15, dizendo assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então nós, como igreja pentecostal que somos, precisamos vigiar, né, pedir discernimento a Deus, ter maturidade como cristão, conhecer as escrituras sagradas para termos condições de julgarmos, de avaliarmos toda manifestação espiritual na igreja do Senhor, tá bom? E no terceiro ponto aqui, os propósitos da profecia. A profecia, ela contribui para a edificação do crente. Edificação, né, quer dizer, um fortalecimento, crescimento, né, a firmeza do crente. A profecia, ela contribui para a edificação do crente. Quantas vezes você não recebeu uma mensagem, né, por meio de profecia, Deus usando alguém no particular com você, e você, ou mesmo no coletivo, e você não saiu dali fortalecido, edificado, né, com o coração alegre por ter ouvido diretamente a voz de Deus, embora as escrituras sagradas sendo expostas e pregada também, né, serve para a edificação do povo de Deus. Então, aqui prosseguindo, né, a igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. Bom, aqui deixa eu falar algo, né? Nós como igreja devemos ter em mente, muito bem claro, que a nossa única regra de fé e prática são as Escrituras Sagradas, mas não negamos que nós acreditamos na continuidade dos dons espirituais, principalmente o dom de profecia, né? Esses dons não cessaram, já falamos sobre isso. Esses dons são para a igreja atual, porque serve para o crescimento, a edificação, consolo, exortação da igreja, né? E assim, então, tanto a igreja primitiva quanto a igreja do século 21 tem desafios, então necessitamos dos dons espirituais, tá bom? Porém, a nossa vida como cristão não deve ser guiada, dirigida, né, por profecias, até porque já vimos aqui que as profecias podem ser forjadas pelo homem, pela vontade humana, ou pode ser até mesmo de natureza maligna, certo? Então é um grande perigo um crente, uma pessoa, guiar a sua vida, tomar as decisões da sua vida pautadas em profecias, certo? Isso é muito importante, esse assunto é muito importante, porque nós temos contemplado aí muitas histórias desastrosas em torno deste assunto. Eu quero ler aqui vai ser muito bem aproveitado, ler na página 175 da nossa declaração de fé, aonde, olha só o que a declaração de fé, o documento oficial doutrinário da Igreja Assembleia de Deus diz: olha, a profecia decorrente do dom não serve de fonte de autoridade como a dos profetas e dos apóstolos bíblicos, pois é possível alguém ampliar a mensagem sem autorização do Espírito, sendo, inclusive, passível de julgamento, né? Conforme escreveu Paulo em 1 Coríntios capítulo 29, quando ele diz assim: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Então, pode se julgar, Paulo está ordenando que se julgue
as profecias desses profetas. E também no versículo 32 de 1 Coríntios 14, ele fala que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, certo? Então é muito importante esse ponto, você entender que a sua vida deve estar pautada na palavra de Deus. Né? O dom de profecia é bíblico, é verdadeiro, né? E é autêntico, mas precisamos tomar cuidado porque tem muitos falsos profetas por aí, e aí o próprio diabo pode estar usando a boca de alguém para trazer destruição e engano na vida dos crentes. Amém? Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos aqui que o propósito do dom de profecia é edificar, exortar e consolar a igreja do Senhor. Amém? Bom, no segundo tópico, irmãos, nós temos aqui o dom da variedade de línguas estranhas, né? Ou variedade de línguas. Bom, que dom é esse? Para que serve esse dom? Que línguas são essas? Né? Então, vamos primeiramente definir aqui o que é o dom de variedade de línguas. É o primeiro ponto do segundo tópico, aonde traz uma definição do teólogo pentecostal Thomas Hoover, que ele fala assim: o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Né? Então, o que é esse dom de variedades de línguas? Né? Ele serve para vários propósitos, como por exemplo para louvor, para oração. Você pode orar em línguas, né? Você pode magnificar a Deus em línguas, como é o caso de Atos 2 ali, né? Onde a Bíblia diz que eles contemplaram aqueles discípulos no dia de Pentecostes, magnificando a Deus nas suas próprias línguas, né? Ou seja, adoração serve para adoração, serve para oração, assim como também serve para transmitir uma mensagem divina quando há quem interprete essas línguas. Né? Bom, o dom de variedade de línguas, irmãos, ele é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo de número 12. Né? Embora o dom de línguas ele parece não ser dado a ele o devido valor, né? Mas é um dom tão importante quanto os demais, tanto que este dom ele é esclarecido, ele é abordado pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, certo? Bom, eu quero aqui mais uma vez usar aqui o nosso reforço, o nosso subsídio aqui. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela traz algumas coisas interessantes também sobre esse dom de variedade de línguas. Né? O que é esse dom? Bom, primeiro, ele fala assim que essas línguas podem ser humanas e vivas, ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Você está no seu devocional, orando, buscando a Deus, adorando a Deus, e de repente você começa a falar uma língua que é desconhecida para você, mas que essa língua existe. Por exemplo, você começa a falar em chinês, mas você nunca estudou e nem muito menos, né, conhece a língua chinesa, alguma das línguas chinesas, ou qualquer outra língua deste mundo. Né? Uma língua humana, ou uma língua desconhecida na terra, como no caso língua dos anjos. Né? Paulo ele cita a língua dos anjos ali em 1 Coríntios capítulo 13, o capítulo 3 de 1 Coríntios, conforme eu já disse em uma das lições, né, faz parte do contexto do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Está entre o capítulo 12 e o capítulo 14, né, quando Paulo fala do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ou ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E curiosamente, depois Paulo ele já havia listado o dom de variedade de línguas no capítulo 12, e depois ele vai ensinar sobre o dom de línguas, né, no capítulo 14, sobre o dom de línguas estranhas. Então, quando Paulo fala ali no capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos,
muitos estudiosos sugerem que, olhando para o contexto todo do capítulo 12, 13 e 14, eles chegam à conclusão de que línguas estranhas podem ser as línguas angelicais, né? Língua que não são conhecidas na terra, mas são línguas angelicais, tá bom? Então, continuando aqui, a língua falada através deste dom, do dom de variedade de línguas, não é uma língua aprendida, né? Você não entrou na escola e aprendeu. E quase sempre não é entendida tanto por quem fala como por quem pelos ouvintes, né? O apóstolo Paulo ele deixa muito claro isso em 1 Coríntios capítulo 14, né? Dizendo que quem fala em línguas estranhas fala em mistérios com Deus, ninguém o compreende, ninguém entende a não ser Deus. Tanto é que precisa até mesmo, se for trazida uma mensagem em línguas estranhas ali na congregação, necessita de outro dom, que é um recurso sobrenatural também do Espírito Santo, que é o dom da interpretação de línguas. Se fosse algum idioma, não precisava do dom de interpretar línguas, da capacitação do Espírito. Bastava estudar o idioma em que foi falado, descobrir qual idioma foi e estudar para fazer ali a interpretação, né? Bom, continuando aqui, o falar noutras línguas, como dom, abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que entrando em mútua comunhão, faculta ao crente a comunicação direta com Deus, expressando-se através do espírito mais do que da mente, e orando por si mesmo ou pelo próximo sob a influência direta do Espírito Santo, a parte da atividade da mente. E terceiro, ele fala que línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação, também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. Ela pode conter revelação, advertência, profecia ou ensino para a igreja. E quarto, deve haver ordem quanto ao falar em línguas em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxtase ou fora de controle. Isso é interessante, né? É proibido falar em línguas na igreja? Não, não é proibido. O apóstolo Paulo falou, depois que ele ensinou sobre sobre a profecia como sendo mais importante para a edificação da congregação do que as línguas estranhas, porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, e quem fala em profecia edifica todos, né? Porque todos vão compreender, e quem fala em línguas ninguém vai compreender. Todavia, né, todavia o que fala em línguas estranhas, ele não fica em êxtase, então ele pode ter o controle sobre si. Então Paulo, depois de ensinar tudo isso, ele fala: não proibais o falar em línguas na igreja. Não é proibido e não se deve proibir falar em línguas na igreja. Pelo contrário, deve até estimular falar em línguas. Porém, o falar em línguas na igreja deve ser de uma maneira que não atrapalhe, né? Não seja uma intervenção no culto, no andamento do culto, no bom entendimento do culto racional da igreja. Então, por exemplo, o pregador, ele está fazendo a exposição da palavra de Deus e de repente um crente, ele começa a irromper em línguas e ele começa a falar mais alto do que o pastor, ou até mesmo falar na mesma altura, ou numa devida altura, que comece a atrair a atenção dos ouvintes, né? Tirando a atenção da ministração da palavra. Isso está errado. E isto sim deve ser corrigido. Não deve falar em línguas estranhas de forma que tire a concentração, o que atrapalhe o culto da igreja. Né? Agora, falar consigo mesmo, falar em voz baixa, falar de forma, né, ordenada, eu não vejo problemas em falar em línguas na igreja. E como eu disse, não se deve proibir, pelo contrário, deve até mesmo estimular os crentes a falar em línguas, porque Paulo ensinou claramente que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, se é para edificação, é importante. Se é para edificação, é importante, tá bom? Vamos continuar aqui no segundo ponto. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Como eu acabei de afirmar,
o apóstolo Paulo escreve dizendo que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Então, se é para a edificação, é importante e deve ser praticado pelos crentes, né, que foram batizados com o Espírito Santo. Aqueles que não foram devem buscar, né, ardentemente o batismo no Espírito, o dom da variedade de línguas. As línguas, ao contrário da profecia, não edificam ou exortam a igreja, né? O pregador, por exemplo, que está pregando, ele nunca deve deixar de expor o texto bíblico na língua dos ouvintes para falar, para disparar ali línguas estranhas, né? Em forma de preencher o tempo e substituir a mensagem que deveria ser pregada, de maneira nenhuma, né? Então, as línguas não edificam ou exortam a igreja, elas são para a devoção espiritual do crente que recebem este dom. À medida que o servo de Deus fala em línguas estranhas, vai sendo também edificado, pois o Espírito Santo o toca e renova diretamente, né? Falar em línguas é bom demais, irmãos, principalmente no seu devocional, no seu momento a sós com Deus ali, né? Nos cultos de oração da igreja, onde você tem uma liberdade maior, né? de irromper em línguas ali sem que atrapalhe, por exemplo, a exposição da palavra de Deus, né? Ou alguém que esteja louvando. É muito bom, é muito gostoso, é uma experiência fantástica. Todavia, a gente precisa entender que o espírito do profeta está sujeito ao profeta, é isso que Paulo ensina ali. Então, quando for necessário você segurar, né, a língua ali, é muito importante que isso seja feito, tá bom? No terceiro ponto, a atualidade do dom, né? O Senhor continua abençoando os crentes com este dom de variedades de línguas e cremos que assim o fará até a sua vinda, né? Até um texto que os cessacionistas usam, né? São poucos os textos que podem ser usados para uma suposta cessação dos dons espirituais, né? E é mais essa tese cessacionista, ela é mais filosófica do que bíblica, né? E mais um dos textos usado pelos cessacionistas é 1 Coríntios 13, não me lembro exatamente o versículo ali, aonde o apóstolo Paulo fala que havendo profecia cessarão, né, havendo língua cessarão. Então, ali eles interpretam dizendo que isso já se cumpriu, isso já aconteceu, Paulo já estava prevendo que as línguas iam cessar, que as profecias, que os dons espirituais de forma geral iriam cessar, porque as escrituras sagradas seria regulamentada como cânon, né, como uma regra de fé e prática da igreja, ali mais ou menos no quarto século, e já não teria mais necessidade de Deus falar por meio de dons extraordinários, como por exemplo o dom da profecia, né? E assim, então, eles argumentam, eles usam esse texto de 1 Coríntios capítulo 13. Todavia, é muito claro ali que Paulo está falando sobre a vinda do Senhor, né? Quando aquilo que é perfeito vier, né? Ou seja, quando Jesus vir buscar a sua igreja, aí não haverá mais necessidade de dons espirituais, porque no céu nós não necessitaremos, né, do auxílio dos dons espirituais para nos edificar, nos consolar, nos exortar, porque lá no céu nós já estaremos transformados, já não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem sofrimento, né? Não haverá mais necessidade disso. Nós estaremos diante do Senhor, nós estaremos diante de Jesus, face a face com Ele, então não haverá mais a necessidade dos dons espirituais, certo? Bom, o dom da variedade de línguas é um dom tão útil à vida pessoal do crente em nossos dias quanto foi nos dias da igreja primitiva. Então, eu quero aqui encorajá-lo a buscar este dom. Peça, hoje mesmo, quando você for dobrar os joelhos, né, falar com Deus, peça para o Senhor conceder esses dons espirituais. Peça para o Espírito Santo te encher e te dar os dons espirituais, como dom de profecia, variedade de línguas e até mesmo interpretação de línguas, tá bom? Então, no segundo tópico aqui, nós aprendemos que o dom de línguas é tão importante para a igreja quanto os demais apresentados em 1 Coríntios capítulo 12. Não existe dom inferior e dom superior, né? Todos os dons são importantes porque todos os dons são presentes de Deus para a edificação da igreja.
Irmãos, chegando ao final de mais uma aula, nós chegamos aqui no tópico 3 que fala do dom da interpretação das línguas, né, ou interpretação de línguas. Esse dom listado por Paulo ali em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Bom, o que é esse dom? Né? Qual é a definição desse dom? Thomas Hoover, mais uma vez, ele diz que o dom da interpretação de línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Então, por exemplo, ou o próprio falante, né? Que também pode ser o intérprete. Vamos supor, Deus dá uma mensagem em línguas estranhas para ele, e de repente o próprio Deus usa ele mesmo na interpretação das línguas, né? Ou, por exemplo, um crente que tem o dom da variedade de línguas, né? Recebe ali uma mensagem em línguas, ele começa a falar em línguas, e depois Deus, o próprio Espírito Santo, já também usa simultaneamente um outro crente para trazer a interpretação daquelas línguas que o outro crente está falando, interpretando aquelas palavras, né, que ninguém entende, ninguém compreende, interpretando ela no próprio vernáculo ali da congregação, né? E assim então, nesse sentido, o dom de interpretação de línguas, né, trazendo, clarificando ali, codificando a mensagem das línguas estranhas, a mensagem na língua do povo que está ouvindo, se assemelha bastante ao dom de profecia, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, até porque no dom de profecia basta um crente só com o dom de profecia para já entregar uma mensagem inteligível para a igreja ou para a pessoa. Já no dom de interpretação de línguas, é necessário que ou alguém, ou ele mesmo que interpreta as línguas, fale, né, por meio do outro dom, que é o dom da variedade de línguas, né? Então são dois dons, a variedade de línguas, com a interpretação para trazer uma mensagem à igreja. No dom de profecia basta a operação, a manifestação de um somente dom para que a mensagem seja transmitida à igreja, né? Talvez a finalidade, o propósito seja o mesmo, que é edificar, consolar, exortar a igreja, falar com o povo de Deus, né? Mas a forma, a operação ali, ela é diferente, né? Bom, na igreja de Corinto, irmãos, havia uma certa desordem ali, né, com relação à questão do uso das línguas estranhas, né, no meio da igreja. E Paulo ele vai advertir esta igreja, ensiná-la, corrigi-la na sua conduta diante do culto público, com relação ao uso das línguas estranhas, né? As línguas estranhas não podem substituir o culto racional da igreja. Então ele fala assim: se alguém falar em língua estranha, faça-se por dois, ou quando muito três, e por sua vez haja intérprete, né? Que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Aí é onde muitos aproveitam para falar: aí tá vendo? Tem que proibir esse negócio de língua estranha na igreja. Só que esquece que Paulo continua o texto e fala assim: e fale consigo mesmo e com Deus. Fale consigo mesmo e com Deus. Por isso eu digo, não deve-se proibir falar línguas estranhas na igreja. Deve-se ensinar a forma correta de fazer uso, né, das línguas estranhas, certo? Fale consigo mesmo com Deus, desde que você esteja falando em línguas ali sem atrapalhar, sem interferir no andamento do culto, sem problema nenhum, é bom, é edificante, né? Bom, o segundo ponto, a diferença entre dom de interpretação e o dom de profecia, né? Eu acabei de falar aqui que parece a mesma coisa, mas não é. Então ele fala assim: embora haja semelhança, são dons distintos, né? O dom da interpretação de línguas precisa de outra pessoa falando em línguas para que ele interprete, ou ele mesmo falando em línguas para que ele também interprete, a fusão de dois dons para trazer uma mensagem à igreja. Já no dom de profecia,
né? Basta a manifestação de um somente dom, que é o dom da profecia, para trazer diretamente a mensagem a Deus, né? Repito mais uma vez, o propósito, né, é o mesmo, a finalidade é a mesma, que é edificar, consolar e exortar a igreja ou o crente, né? Mas a forma de operar, ela é diferente, tá bom? Então, é muito importante, irmãos, a gente esclarecer isso para o povo, para o nosso povo, né, para os crentes, porque das duas uma, irmãos, ou a igreja ela segue um caminho de desordem, um caminho de, né, de bagunça, aonde o ímpio que entrar na igreja, ele vai ficar escandalizado, ele não vai entender nada, certamente ele não voltará, e nós estamos tratando com alma que precisa ouvir a palavra da cruz, a palavra do evangelho, né, sobre a salvação. Ou por outro lado, se a gente combater não de forma sábia e com discernimento, esse abuso no uso das línguas estranhas na igreja, a gente pode levar a igreja para outro extremo, que é para uma frieza espiritual, um abandono total do uso dos dons espirituais na igreja. Nós devemos sabiamente, né, com muita cautela, orientar, estimular o povo a buscar os dons, mas ensiná-las a usar de forma correta os dons espirituais, principalmente o dom da variedade de línguas ou as línguas estranhas, o uso das línguas estranhas nos nossos cultos públicos, tá bom? Bom, eu vou ler aqui também a definição do dom de interpretação de línguas, segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, que fala assim: trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. E aí ele complementa no final dizendo assim: a interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outra pessoa. Quem fala em línguas deve orar, segundo o conselho de Paulo, para que também possa interpretá-las, né? Se você tem o dom de variedade de línguas estranhas, né? Eu vejo muita gente falando várias línguas estranhas na igreja, é bonito até, né? Mas o conselho de Paulo aqui se você fala em línguas estranhas, ore para que você possa também interpretá-los. Ou seja, ele está estimulando você a buscar o dom também da interpretação das línguas estranhas, tá bom? Então, é muito bom, né, a gente sentir esse fervor espiritual, falar em línguas estranhas, principalmente nos nossos devocionais, mas é muito importante também que você seja instrumento de Deus para a edificação da igreja. No terceiro tópico, então, nós aprendemos aqui que o dom de interpretação de línguas é imprescindível para que todos sejam edificados, tá bom? Bom, eu quero terminar a aula aqui. Eu mostrei esse livro para os irmãos, para vocês, né, que serve para o seu crescimento aí sobre o assunto. E eu achei interessante o último parágrafo deste livro de Don Codlin, que se encaixa perfeitamente para nós terminarmos essa aula, aonde estamos terminando de falar dos dons espirituais, né? Já é a terceira categoria dos dons, então os 9 dons nós já falamos sobre eles. E ele fala assim, olha, os dons do Espírito são dados para edificar a igreja de Cristo, né? Descartá-los sem a clara autoridade de Deus é jogar fora parte das suas bênçãos. Não despreze os dons espirituais, porque senão você está jogando algo que Deus deu à igreja, né? É como você receber um presente e já jogar no latão de lixo na frente daquele que te deu. Permitir falsificações desses dons dentro da igreja seria permitir que os filhos de Deus sejam envenenados. Olha só, irmãos, devemos ser rigorosos quanto àqueles que forjam dons espirituais na igreja, né? Permitir falsificações desses dons dentro da igreja seria permitir que os filhos de Deus sejam envenenados. Mas se nós os submetermos aos testes da Escritura
e a disciplina que Deus nos ensinou a aplicar, eles nos trarão ricas bênçãos do Senhor. Os dons são para a bênção do povo de Deus. Meus queridos irmãos, então, mais uma vez aqui eu quero encorajar e estimulá-los. Busque os dons espirituais, ore, busque, deseje ardentemente os dons espirituais, peça para Deus, né? E você será instrumento de Deus na vida dos irmãos, na vida da igreja, amém? Até a próxima aula, que Deus o abençoe em Cristo Jesus. Eu peço que você dá um joinha aí, dá um like no vídeo aí, né? Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, e quando você clicar em inscrever vai aparecer um sininho. É importante que você clique nesse sininho também, para que todas as vezes que colocarmos o vídeo novo aqui, você receba, seja notificado ali, não perca nada, tá bom? Até a próxima aula, que Deus o abençoe em Cristo Jesus.